porta também. Então, se o mundo está caminhando numa rota, todo mundo entra e caminha nessa mesma rota do mundo. Mas Jesus Cristo nos chamou para andar na contramão desse mundo louco, desse mundo perdido, desse mundo frustrado. É um mundo frustrado, onde as pessoas buscam prazer na tecnologia, buscam prazeres nas pessoas, no egoísmo, no ego. E cada vez mais você vê o mundo incentivando as pessoas, os jovens a buscar isso. Você vê aí o aplicativo que saiu para aumentar curtidas do Facebook. Então você coloca uma frase lá, aí você posta essa frase, aí ninguém curtiu 5 minutos, aí o que faz? Você vai lá, aperta o botãozinho no aplicativo e aumenta. E aquilo satisfaz o teu ego. Cadê a sua identidade? É assim que o mundo tem controlado, através do marketing, através da tecnologia. E eu quero dizer para você que isso acontece dentro de casa. Começa, a perca da identidade começa aqui, ó. Aonde muitos não têm o nome do pai. Vou pedir para os pais segurar as crianças aí, fazer silêncio, amém? Então aqui, ó, começa aqui. Você vai ver o meu nome, Antônio Carlos Ribeiro dos Santos, filiação Neuza Ribeiro dos Santos, só. Cadê meu pai? Então, o que acontece? Satanás começa a roubar a identidade do jovem dentro de casa. Então eu, por não ter tido um pai, eu não consigo entender e eu não consigo ver Deus como meu pai. Então quando as pessoas dizem, Pai nosso, Paizinho querido, eu não consigo chegar nesse nível, eu não consigo tocar no Senhor, porque eu não tive um pai. E você só vai descobrir a sua identidade em Cristo Jesus. Porque através de Cristo nos foi dado o direito de sermos filhos de Deus. Então através de Cristo eu consigo resgatar a minha identidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha conhecido nenhuma outra igreja antes. E eu senti um vazio imenso, um vazio tremendo, onde eu busquei consolo no mundo. Então busquei consolo no quê? Nas bebidas, nas drogas, na orgia, no prazer momentâneo. E é assim que o mundo tem oferecido para os jovens hoje. Aquilo que ele não encontra em casa, ele busca no mundo. Então o jovem cada vez mais está entrando precocemente no alcoolismo. Por quê? Porque o pai não tem tempo de dar uma volta com o filho de bicicleta. O pai não tem tempo de sentar e perguntar para o filho como foi o dia dele, interagir, passear, aconselhar. Então ele vai buscar nas rodas de amigo a sua identidade. Está errado. Talvez o filho não consiga encontrar em casa o amor que ele tanto necessita. Aí se torna o quê? Jovens frustrados. Se torna o quê? Delinquente para a sociedade. Então eu cheguei nessa igreja e a primeira coisa que o Senhor começou a me tratar foi o meu caráter. Irmãos, é loucura vocês estar me vendo aqui pregar sobre identidade no final de 2014. Eu cheguei com a minha identidade defraudada, totalmente sem identidade em todas as áreas. As pessoas acham que afeta o quê? Na bebida? Não, afeta em tudo, meu querido. Afeta na tua vida sentimental, afeta nos prazeres, na vida sexual, afeta em tudo. Em tudo. Então vem essa perseguição demoníaca, tentando roubar a identidade. Mas Deus, na sua graça e soberania, Ele vem resgatar, curar, limpar. É o que eu falo para os jovens que eu ministro nessa linha. Deus quer curados para curar.
Então eu não posso querer curar sem eu não estar curado, ou eu buscando ajuda para me curar primeiramente. Então primeiramente eu preciso encontrar a minha identidade. Ainda pode uma mãe abandonar o filho, ainda que ela abandone, Deus está lá. Então eu entendi que aqui, no lugar onde tinha que estar o nome do meu pai, está Deus soberano, Deus o poderoso. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Antes da fundação do mundo, Ele me elegeu nele. E não foi eu que fui criado para o mundo, mas o mundo foi criado para mim. Porque eu sou filho, e você precisa entender essa filiação. E você tem que entender isso, começando e deixando os preconceitos de lado, buscando ajuda. Busque ajuda. Só pode ser ajudado aquele que buscar ajuda. Então foi isso que aconteceu com Judá. A gente vai ver aqui. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 38. Vamos estar entendendo agora o processo da perda da identidade de Judá. As pessoas puxam muito a sardinha para José. José era o coitadinho, José foi vendido, tadinho de José, e esquece das outras pessoas, esquece dos outros irmãos. Eles também sofreram, Satanás também lutou contra a vida deles. E Deus resgatou não só a vida de José, mas Deus resgatou a vida de uma família, que é a família de Jacó. Então Deus não resgatou somente a vida de José, Deus resgatou a vida de José, Simeão, Levi, Rúben, Judá, Isacar, Zebulon, resgatou de todos. Então, começa assim, antes, no versículo 37 e 26 diz assim: então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-los a este ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então você vê aqui Judá tendo uma voz. Eles estavam cansados. Por quê? Porque eles eram desprezados pelo pai Jacó. Jacó teve a sua parcela de culpa. Eles eram desprezados por Jacó. Eles não viam a paternidade em Jacó. Porque Jacó, por um sentimento egoísta, por ele amar Raquel mais do que Lia, então ali ele deu todo o seu amor ao seu filho José. Acontece, isso é algo que acontece. Muitas pessoas acabam preferindo um e amando o outro. Ou, eu não vou dizer isso, generalizar, mas no caso de idade. Um adolescente de 12 anos ou uma criança de 4 anos. Porque a criança de 4 anos precisa de atenção. E o de 12 anos? A pré-adolescência, onde ali ele está se conhecendo e conhecendo o mundo. E ele também precisa de atenção, pais. Eles também precisam de atenção. E era isso que acontecia na casa de Jacó. Então eles ali estavam cansados de ver o pai falar que ia fazer uma túnica linda e bela para José, ia dar tudo para José, porque tudo era José. Aquilo foi enchendo o saco dos camaradas. Ele falou assim: cara, eu não aguento mais ouvir falar de José. Alguém aqui já teve aquela sensação, quando você chega em casa e tua mãe está sempre falando do teu irmão? Nossa, fulano é uma bênção. Nossa, mas foi uma bênção. Cara, você quer matar? É. Aí você não quer ouvir mais, aí você vai para o seu quarto. Aí ela vai lá, abre a porta. Você viu, fulano? Né? Então, tem isso, acontece isso. Então eles, ali os irmãos, e olha só, eram todos
todos fizeram um clã, um complô contra José. Então vamos matar. É o queridinho, o bambam, mas vamos matar. Aí Judá falou, não, matar não, cara. Pô, peraí, é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Não, então vamos vender ele para os ismaelitas. E Rúben falando, não vamos fazer nada com ele não. Não vamos fazer nada com ele não. Mas acabaram vendendo José. E qual foi a intenção dos irmãos de José a vender José? A atenção do pai. Eles queriam a atenção do pai. Talvez você está aqui hoje e você não tem a atenção do pai. Então Satanás vai começar a sugerir muitas coisas no seu ouvido, jovem, para que você venha entrar por um caminho errado. Não caia nessa onda. Então, continuando o texto, diz assim, capítulo 37, versículo 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. Tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se este será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou a sua veste, pôs um pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muito dia. Agora presta atenção nesse versículo 35. Olha o que diz. E levaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Olha só, venderam José e agora foram todo mundo lá, porque José já saiu do nosso caminho, José já está morto, agora a gente vai ter a atenção do nosso pai, vamos lá. Aí chegou lá, aí chegaram lá, levaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para consolar. Recusou, Jacó recusou ser consolado pelos outros filhos. Então ele se recusou e a ferida aumentou. Então aumentou a ferida daqueles filhos que se sentiam rejeitados. Agora meu pai está lá, já não tem mais esse cara no meu caminho, já não tem ninguém. E eles foram lá dar um abraço no pai, receber o carinho, o amor do pai. E chegando lá, Jacó recusou. Talvez você várias vezes tenta buscar isso no seu pai, não encontra. Mas irmãos, comece a orar e clamar a Deus, e a situação vai se reverter lá na sua casa. Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho, até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Aqui, Deus para e conta a história de Judá. Olha o que diz. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Judá foi embora de casa. A primeira coisa que acontece na juventude é isso. Ela começa a se sentir ferida, porque ela não tem o carinho do pai em casa, e acha que se ir para o mundo será melhor. Acha que se sair de casa e ir para o mundo, eu vou morar sozinha agora. Não, vou morar com a minha avó, vou morar com meu avô. Sair de casa. Não, esse menino é rebelde. Não, esse menino quer carinho, esse menino quer atenção. Falta de paternidade. Agora eu vou sair de casa. Foi o que Judá fez. Judá vazou do barraco. Falou, o quê? Eu vou vazar daqui. Esse cara aí, só dá moral para José. Aqui começa a perda da identidade de Judá. Judá começa a perder a sua identidade aqui. Jovem, você não vai encontrar no mundo aquilo que você tem em Deus. Não adianta você querer fugir da responsabilidade. Assuma isso. Busque em Deus e o Senhor reverterá essa situação. Quando Judá foi embora, primeiro a ideia, tudo começou em casa, com Jacó amando mais a José
e a falta de afeto e paternidade atingiu diretamente as emoções dos outros filhos. Está parando aqui. Abalando a identidade pelas feridas, feita pelo ciúme, inveja, ódio, rejeição. E Judá, extremamente afetado, por isso saiu de casa. Primeira coisa, a ideia de vender José foi de Judá, então Judá tinha um peso nisso. Foi Judá que deu a ideia para vender José. Então Judá sofreu quando ele vendeu e a ideia dele não foi comprada pelo pai. Segundo, eles acharam que vendendo José e mentindo sobre ia trazer o pai mais para perto, e não foi isso que aconteceu, só aumentou as feridas. Então, é isso que tem acontecido. O jovem hoje tem buscado uma falsa liberdade. Então ele acha que ele pode resolver na força do braço, porque a situação em casa tá ruim com o pai, agora eu vou resolver na força do braço. Agora eu vou resolver na força do braço. Eu vou sair de casa. Aí sai de casa, achando que vai resolver a situação. No começo é uma beleza morar com os outros. É beleza. Mas aí começa a chegar as contas. Você tem que se adaptar. Terceiro, Judá vai embora de casa. Então vamos continuar lendo o texto. Judá foi se afundando e perdendo cada vez mais a sua identidade. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua, e a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Er. Tomou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome Onã. Continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Sela. E ele estava em Quisibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Agora, o que aconteceu com Judá? Nessa perca de identidade. Primeiro, ele vendeu o irmão, depois ele se sentiu culpado, ele era rejeitado, e isso foi criando ali uma falta de identidade nele. Agora Judá, o que acontece? Vai embora de casa, e ele vai embora de casa e não busca mais os conselhos do pai, e agora ele vai e casa em julgo desigual. Ele casa com a filha de um cananeu. Deus abominava isso. Ele não queria mais saber, ele tinha se afastado, e ele falou assim: agora eu não quero mais saber de pai, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada, vou viver a minha vida. A idade de 20 anos ali, 18, 17, eu vou viver minha vida agora, ninguém tem nada a ver com minha vida. E ele foi, se afundando. Quero ler algo aqui em Malaquias, onde Malaquias denuncia o pecado de Judá. Malaquias aqui, ele denuncia que Judá cometeu abominação. Aqui, Malaquias 2:11 diz assim, Judá foi desleal. Judá foi desleal. Judá esqueceu o Deus vivo. Judá se esqueceu da casa do pai pela ferida feita, pela falta de amor dentro de casa. Judá começou a cometer um erro atrás do outro. Jovem em busca de liberdade, perdendo a identidade. Cuidado que a busca por liberdade se transforma em perda da identidade. Começando o quê? Começando ali, quebrando os laços familiares. Foi ali que começou a acontecer a queda de Judá. Então, Malaquias denuncia o pecado de Judá. Judá foi desleal e abominável, e abominação se cometeu em Israel. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha
de Deus estranho, em busca de se sentir querido, em busca de se sentir amado. Vem para a igreja, chega aqui, senta, não consegue um relacionamento, acha que Deus está demorando e passa a buscar no mundo. Filhas de Deus estranho. É a palavra que está dizendo. Então o que aconteceu com Judá? Judá, ele se esqueceu da casa do pai e agora ele foi buscar no mundo. Não quero nem saber não, eu vou viver minha vida no mundo e é isso aí. E aí, cara, você está indo na igreja lá ainda? Não, estou nada, parei. Estou de boa. Não, estou de boa. Por quê? Não, estou de boa. E começa o quê? Se esquecer não só de Deus, não só do Pai, mas também de Deus, que é o Pai eterno. Então o pecado de Judá foi denunciado por Malaquias. E a vidinha de Judá estava beleza. Agora o que aconteceu? Judá foi embora de casa, ele mentiu. Beleza, o pai não quis saber, agora ele fica lá com as dores dele. Eu vou embora de casa, saiu de casa, desceu ali, encontrou um cara de Adulão, beleza, um amigo, foi morar com ele, beleza. Agora ele precisava, ele necessitava de ser amado. Para de mala, jovem, para de querer ser arrogante. Você precisa de amor. E se você olhar para dentro de você, você vai ver que você é amargurado. Você vai ver o que falta em você, é o que foi quebrado lá atrás. Mas o jovem de hoje, que se diz livre, não quer abrir essa porta do passado, ir lá e resolver o problema, e voltar curado. Ele prefere o quê? Se trancar e viver de postagem no Facebook, com frases ali emocionantes. Aí quando ninguém curte, ele vai lá e abaixa um aplicativo, beleza, 300 curtidas. Eu me satisfaço, eu sou o cara. Tá tudo beleza agora. Beleza? Só vai se afundando. Aí, agora arrumei uma mina aí. Nossa, a mina é firmeza, cara. Vai na igreja? Não, a mina é firmeza, cara. Casa com a mina. Foi o que Judá fez. Tem uns par de filhos. E agora ele vai começar a sofrer na pele. Casando em julgo desigual. Até então, Deus estava em silêncio. Quietinho. Deixou, porque o pai deixa. O pai deixa o filho ir. Que nem aconteceu lá com o filho pródigo. Ele foi, o pai deixou ele ir. Só que agora começou a vir as perdas na vida de Judá. Então, jovem, eu quero dizer para você que as perdas virão. Cada decisão que você tomar hoje vai atingir o seu futuro. O que mais afeta a identidade é a falta de paternidade, a ausência dos pais, mesmo os presentes. Os pais estão cada vez mais longe dos seus filhos, e os filhos cada vez mais envolvidos com o mundo. Uma pesquisa feita pelo G1 aponta que 5,5 milhões de estudantes brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O problema é aqui, na paternidade. A falta da paternidade tem afetado os jovens de ver Deus como pai, levando os jovens cada vez mais a buscar o afeto e o prazer nas coisas do mundo. Muitos momentos de prazer e diversão com os pais, como andar de bicicleta, jogar bola, passeio, foram substituídos pelo ativismo, e os pais passaram cada vez mais a se ausentar, substituindo o relacionamento afetivo pelo serviço, e a identidade do jovem tem cada vez mais se perdido. Parece que não, mas olha para o seu passado, começa a ver lá. Talvez você teve um pai alcoólatra, e você ainda lembra do barulho do tinco quando ele chegava na tua casa. E você não consegue ver Deus como pai, porque quando fala que Deus é seu pai, você lembra daquele cara que vai chegar lá, vai jogar a comida tudo para o chão, vai fazer sua mãe sofrer. E você vai olhar e vai falar: cara, esse não é meu pai não.
Porque a sua identidade foi roubada, meu querido. E você está aqui nessa noite porque Deus te ama. E Ele quer resgatar a sua identidade. Você não veio aqui por um acaso. Você foi escolhido. O Pai mandou o Espírito Santo de Deus que estava com você. Ele cuidou de você. Ele preparou o seu dia. E Ele te trouxe a este lugar para a sua identidade ser resgatada. E você começar a olhar Deus como Pai. E a perdoar aquele homem que chegava na tua casa e batia em todo mundo. Talvez ele prometia para você que ele ia trazer um brinquedo, um doce. Você ficava esperando. E a hora passava e ele não voltava. E essa ferida foi aberta. E você, sem entender, não consegue se envolver com Deus. É fácil olhar para José e trazer José aqui, o queridinho, o bonitinho, aquele que Deus estava todo o tempo com ele, mas Deus amava ajudar também. Deus dá uma pausa na história de José para contar a história de Judá. Aquele homem que foi resgatado, aquele homem que teve a sua identidade restaurada, aquele homem que acertou os seus erros, aquele homem que voltou lá, assumiu os seus erros e se tornou patriarca. E Jesus é chamado o quê? Leão da tribo de José? Leão da tribo de Judá. O jovem passou a buscar a sua identidade no mundo, buscando prazer nas baladas, bebida, rolezinho, namoros impuros, drogas pesadas, até mesmo na automutilação. Algo que parece que não, mas está se tornando uma epidemia. Jovem, acorda, Satanás quer roubar a sua identidade. Alerta. Segundo o site O Globo, a automutilação, que é a prática de se cortar, só tem crescido. E psiquiatra já alerta. E se fala em epidemia. É tempo de nós, líderes, buscar em Deus, ser curado, ser tratado, para sair aí fora e resgatar jovens perdidos, que estão passando por isso, porque não teve o tempo do Pai. Qualquer situação que abala o seu sistema ali, o seu sentimento, ele vai buscar refúgio nessas coisas. E eu achei uma história muito interessante de uma aluna no site O Globo, e eu trouxe para compartilhar. A aluna A, de 15 anos, disse em entrevista ao site: começou na sala de aula e me arrependo bastante. Falo muito com os curtidores da página que tenho no Facebook, para nunca darem o primeiro corte, pois se tornou um vício. O tempo que eu consegui ficar sem se cortar foi 5 meses. E depois, meus cortes, que antes era leve, acabaram só aumentando e ficando fundo, deixando cicatrizes. A aluna A, de um colégio do Rio, diz ter aderido aos cortes por conta dos traumas. Olha o que ela disse: por conta dos traumas de infância e familiares. Está envolvido. E se você hoje é filho, você vai se tornar pai. Ela disse: as diretoras conversam bastante comigo e implorei que não contasse para minha mãe. Prometi que não ia se cortar mais. Lá dentro, entre aspas, ao fazer isso, sinto prazer na dor sentimental. Troco-a pela física. E este é o problema. Acaba dando vontade de me cortar compulsivamente. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, o principal público atingido são meninas de 13 a 17 anos.
Meninas que bate no peito que é livre, que paga ali, põe a sua marca, põe um marketing no Facebook, um tênisinho All Star na capa, diz que é livre, mas no fundo não consegue enxergar Deus como Pai. Porque talvez foi roubado isso dela. Foi roubado isso dentro de casa. Talvez os pais estão presentes, mas estão ausentes. Então, se você faz isso, busque ajuda. O clero está aqui para te ajudar, a igreja está aqui para te ajudar, os seus amigos estão aqui para te ajudar. Satanás coloca culpa. Quando há uma sensação de frustração, o corte alivia a dor. Há um alívio imediato de liberdade. Olha só, elas só querem liberdade. Então, o que acontece? Ela não consegue, ela tem uma frustração, ela vai e se corta porque ela quer liberdade. E ela está dando brecha para o inimigo. Não faça isso, meninas. Meninos também. Esse é o quadro clínico do jovem. Não só brasileiro, mas do mundo. Um jovem que se diz livre, mas está preso. Quando passa, vem a sensação de vergonha, de arrependimento e de ser descoberto nos seus atos. Voltando para a história de Judá agora. Estava tudo beleza, a casa de Judá agora. Ele estava ali casadinho, bonitinho, com seus filhinhos, com seu amorzinho, arrumou uma mulher para o seu filho. Aí a rebeldia de Judá foi transferida para o seu filho. E agora o filho, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E Judá não entendia por que era mau. Mas olha por quê. Olha para a vida de Judá. Tentando encobrir, tentando tapar as feridas com a própria mão. E foi criando buraco. Tenta tapar a ferida que você tem com o seu próprio dedo. Você vai fazendo buraco. Você nunca vai conseguir. E aquilo vai crescendo, vai crescendo. Você só vai se machucando. Não queira tapar suas feridas com sua própria mão. Busque em Deus. É Ele que vai dar o conforto. É o sangue de Jesus que vai te limpar e te purificar. É o sangue de Jesus que vai tapar as suas feridas. É tempo de jovens curados. Eu estou aqui. Eu não estou falando bobeira não. Os meus pastores sabem o jeito que eu cheguei defraudado em todas as áreas. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Você precisa enxergar que Deus tem o melhor para a sua vida. Nem que para isso você tenha que sofrer, mas você precisa entender. O pai exorta o filho que ama. Diz em Hebreus. Agora era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Não queriam matar José. Não olhou para o pai. Não teve misericórdia do pai. Era um cara que não me dava amor. Era um cara que batia na minha mãe. Não consegue perdoar o pai. Olha para o pai e vê a figura de um carrasco. É tempo de buscar em Deus esse perdão. Você sozinho não vai conseguir. É tempo de buscar em Deus ser restaurado, para você chegar lá e perdoar o seu pai, amar o seu pai. Amor é uma escolha, amor é um mandamento, então você escolhe amar. É tempo de você olhar para o seu passado e deixar tudo de lado, voltar lá e começar a consertar amando o seu pai. Tão incrível, irmãos, que quando eu comecei a confessar para os pastores, a primeira coisa que eu me peguei fazendo no meu quarto escuro: Senhor, abençoe a vida do meu pai. Pai, olha só, irmãos, eu comecei a orar, pedindo para Deus abençoar a vida do meu pai. Eu não conheço meu pai, mas eu consigo enxergar meu pai agora através de Deus.
Então eu olho para Deus e eu tenho misericórdia do meu pai. Então eu consigo olhar para o meu pai e ter compaixão. E se eu conseguir encontrar o meu pai, eu vou dizer para ele que eu o amo. E o quanto ele me fez falta. Agora Judá perde o seu filho, a sua identidade foi mutilada, tem sido amassada, como um bloquinho desse aqui, ó. Foi amassada lá atrás, com o pai dele rejeitando ele. Aí abriu. Aí ele mesmo, com suas próprias mãos, abriu. Fingiu que não tinha essas marcas aqui no papel. Não tem, vou passar por cima. E começou a querer tapar. Mas só Deus pode restaurar. Só Deus pode restaurar. Então em Cristo você vai ter a condição. Porém Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Dobrou a dor de Judá. Agora ele que tinha vendido seu irmão ali, fez o seu pai sofrer aquela dor, por não entender o que ele estava fazendo, ele começa a sentir o dobro. Morreu outro filho de Judá, e Judá perdendo a sua identidade, totalmente defraudado. Judá ali, sofrendo, só sobrou um filho. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seu irmão. Assim foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Ele mentiu. A dor dele era tão grande, que ele não ia entregar o seu outro filho. Ele não queria, não. Ele não conseguia olhar para ele e falar: é eu que estou tudo errado, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso me acertar. É aquilo que a pastora tem ministrado aqui, tem falado. Como é, pastora? Do passado, presente e futuro? Eu esqueço. É isso aí. No final ela vai vir falar aqui, amém? É que eu não ouvi direito. Tá, vamos voltar aqui. Então agora ele precisava reorganizar o passado dele. Precisava ajeitar lá, e ele não voltou. Ele foi tentando tapar de tudo quanto é jeito os buracos feitos. Passando, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. O maior medo de Judá era ficar sozinho. O medo de Judá era não ter ninguém. Judá foi roubado no seu laço familiar. Judá só queria ser amado. E quando Judá entrou por um caminho errado e achou que com as forças do braço ele ia conseguir as pessoas que o amavam, aquelas pessoas só o fizeram sofrer. Ele entrou ali, casou em julgo desigual. Os filhos de Judá todos morreram, menos Sela. Os 2 filhos morreram. Agora Judá perdeu a sua esposa. Judá está perdendo tudo. A sua identidade foi roubada. Só que o inimigo não estava satisfeito não. Ele queria roubar ali. Então, jovem, é tempo de resgatar a nossa identidade. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu a tosquiar das suas ovelhas em Tímina.
Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Ele foi para Tímina. Tímina é um lugar onde se perde a identidade em Deus. Foi em Tímina que Sansão também se casou em julgo desigual, perdendo a sua identidade em Deus, e começou dali para frente. Depois de Tímina, Sansão foi só perdendo, só perdendo, só perdendo. Tímina é o mundo lá fora, Tímina é o lugar de prostituição, Tímina é o lugar dos prazeres, Tímina é onde Satanás quer roubar a sua identidade em Deus. Então, quando a gente não tem ali prazer, dentro de casa, quando os nossos laços são roubados, a gente vai buscando prazer até chegar no ponto de buscar em Tímina e ser roubado a nossa identidade em Deus e não conseguir enxergar Deus como Pai. Ele foi para Tímina e deram aviso a Tamar dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Sela já era grande e ela não fora dada por mulher. Ela aqui cobriu o rosto. Interessante que diz os estudos que Tamar se tornou uma prostituta cultural. Eu estudando uma vez, olha que incrível, estudando sobre candomblé, eu fiquei interessado e fui buscar a história da pombagira. E esse demônio que se disfarça de pombagira, e ele age nessa área da prostituição. Então lá conta que uma mulher que não tinha prazer e foi roubada, ela cobriu o seu rosto e foi para fora se prostituir. Foi para um prostíbulo se prostituir. Então ali ela corrompia os homens. Então é esse demônio que tomou Tamar. Então ela cobriu o rosto e foi para fora, e ela se tornou uma prostituta cultural. Na verdade, ela se tornou uma prostituta cultural. Então tem muitas mulheres dentro das igrejas sendo prostitutas cultuais, buscando prazeres em homens de Deus e corrompendo o coração dos homens. Não podemos negligenciar isso. Então temos que tomar muito cuidado com esse espírito que age, onde rouba a identidade, que é o espírito do adultério, o espírito que vem para defraudar. Então Tamar ali cobriu o seu rosto e foi para fora, e Judá foi perdendo a identidade dele. E agora Judá não tinha mais ninguém, ele precisava de prazer, ele precisava ser amado. Tudo que Judá queria era ser amado. Judá não queria mais nada, Judá queria ser amado. Jovem, para de marra, para de bater no peito, dizer que é livre. Você só quer ser amado, e você só vai se descobrir amado, só vai se sentir amado entregando a sua vida para Jesus. Aí você não vai mais buscar prazer nas coisas, nas pessoas, no dinheiro, no que for, mas você vai se sentir amado por Deus, e você vai ali receber esse carinho e esse amor que tanto tem assolado você, essa falta desse carinho, desse amor, que tem criado um buraco dentro de você. Cara, não é no rolezinho, não é no barzinho, não é no Facebook, não é nos beijinhos, não é no ficar, não é em nada disso. Jovens curados para curar. Cara, eu não posso querer curar uma pessoa se eu não sou curado, se eu não busco ajuda. Para de mentir, tira a máscara, joga fora, jovem. Bate no peito e diz: eu preciso de ajuda. E o Senhor está à porta e bate. Abre para Ele entrar. Para de buscar o prazer no sexo, na pornografia, na masturbação. Não aceita isso na tua vida. Ainda que isso venha acontecer, se confesse, renuncie. Diz: eu não aceito isso, eu sou livre em Cristo Jesus. Cara, não aceite que você tenha que voltar 10 vezes lá para se confessar. Volte. Volte. Você será liberto. Vou dar uma corridinha aqui. Vendo Judá, teve por uma prostituta.
porque havia coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te que deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei o cabrito de rebanho. Satanás não quer isso não. Olha o que ela pediu. E ela disse: dai-me penhor até que vieste. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. O teu selo. O selo, ele simboliza a identidade. Era um anel de selar. Um anel onde as pessoas selavam ali com a sua identidade. Então aquilo ali era o que ela queria. Ela queria a identidade de Judá. E ela conseguiu. Me dá o teu selo como penhor. E mais, ela disse: o lenço. O lenço simboliza os laços familiar, os laços afetivos. Então a identidade ficava no lenço. O anel ficava dentro de um lenço pendurado no pescoço. Então está ligado a identidade com... A identidade está ligado com os laços afetivos. Olha que interessante. O anel que simbolizava a identidade estava ali dentro do lenço que simboliza os laços afetivos. Satanás já tinha roubado esse lenço de Judá. É isso que Satanás tem roubado dos jovens aí fora. Pior, dos jovens dentro da igreja. Jovens dentro da igreja. Aí ela pediu: me dá o anel de selar, me dá o lenço. E mais, aquilo que todo mundo acha que não tem, o cajado. É mentira de Satanás. Você tem um cajado, você tem um chamado ministerial. O cajado representa o chamado ministerial. Ele quer roubar isso de você. Não deixe Satanás roubar a sua identidade. Tome ela pelo nome de Jesus, se consertando. Então ela tomou o anel, o lenço e o cajado. O anel é a identidade, o lenço, os laços afetivos. E o cajado simboliza a identidade ministerial, a autoridade. Irmão, se o teu cajado está na mão de Satanás, você não vai ter autoridade para ministrar na vida das pessoas. Você não vai ter autoridade para falar do nome de Jesus. Tome de volta o teu cajado. Cara, o que ele mais quer é jovem preso na mão dele. Não podemos aceitar isso. O que ele deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E levando-se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu sua veste da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou Judá e disse: não achei. Também disseram aos homens daquele lugar: aqui não teve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. Aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada ou grávida do adultério. Então disse Judá: tira para fora, seja queimada. Tiraram para fora, e ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse: mas conhece, peço-te, que este é o selo, este é o lenço, e esse é o cajado. Satanás vai fazer questão de, quando você querer tomar pelo lado da justiça própria, todo errado querendo acusar, todo defraudado querendo acusar, tira para fora, vamos apedrejar. Aí ela chegou e apresentou o selo, o lenço e o cajado. É de quem eu estou grávida, é desse homem aí. A
Aqui começa a restauração de Judá. Nesse momento aqui começa a restauração de Judá. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Reconhecer que você está errado, reconhecer que tudo aquilo que você fez está errado não é fácil, mas é a chave, é o começo para uma juventude liberta. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Sela, meu filho. E nunca mais a conheceu, nunca mais ele se prostituiu. Ele reconheceu que ele estava errado e ele nunca mais se prostituiu. É tempo de resgatar a nossa identidade. Uma das coisas que tem dentro da igreja e que as pessoas são roubadas na identidade, talvez por vergonha de contar, de buscar ajuda, é o homossexualismo. O homossexualismo, a atração por pessoa do mesmo sexo, é o quadro mais crítico da falta de identidade. Aonde há pessoas são saqueadas em suas emoções, em busca de encontrar no companheiro o amor fraternal perdido dentro de casa. E tem muitas pessoas presas nessa área, só que tem vergonha de contar, de ser apontada, de ser acusada. Muitos jovens estão presos nessa área, sendo roubado a sua identidade e aprisionado pela opressão da mídia em aceitação. O maior problema é a vergonha e o medo de ser discriminado ao buscar ajuda. Isso deixa as pessoas aprisionadas. Segundo o pastor Marcos Borges Scott, líder e diretor de uma base de jovem com uma missão, Jocum, afirma que a igreja precisa se preparar melhor para tratar um quadro de homossexualismo, sem discriminar e amando a vida acima de tudo. O homossexualismo começa na rejeição, e fazer com que uma pessoa não seja rejeitada é um grande passo. O homossexualismo sem freio em nossa geração tem tudo a ver com a demanda que o mundo tomou e com a revolução. Tem tudo a ver com esse sistema, como o que, por exemplo, Revolução Sexual de 1960, que trouxe o movimento feminista, o poder da pílula, a cultura do divórcio no fault, banalização do casamento. Um abismo vai chamando outro abismo. E a consequência social veio acontecer nos anos 70. Cada vez mais cedo as pessoas passaram a ter uma vida sexual ativa. A dura escravidão produzida pela permissidade se infiltra, disfarçada de liberdade. Tudo em busca da liberdade. Paz e amor. A década de 70 é caracterizada por uma explosão de gravidez indesejada. O problema agora se torna epidêmico. As transformações sociais trazidas pelo movimento feminista começam a produzir profundas feridas na sociedade. Consequência, indústria do aborto, a delinquência e as distorções no campo da moralidade e sexualidade, frustração e rejeição, conceitos de família sem casamento e etc. A homossexualidade é o resultado de um longo processo de apostasia e decadência moral. É o estágio avançado de uma linhagem familiar e sociedade saturada e contaminada espiritualmente pela insensibilidade sexual, principal eixo do hedonismo. No fundo, nada mais é que a delinquência passivamente aprovada por alguns e aceita por outras. Porém, toda delinquência vai parar em uma sólida parede de frustração. O que ama os prazeres padecerá a necessidade. Provérbios 21. O Senhor quer jovens curados para curar. Satanás quer roubar a sua identidade, mas Jesus quer restaurar a sua identidade de origem de filho de Deus. Foi o que aconteceu com Judá.
Daqui para frente eu vou resumir. Judá voltou para casa. Judá foi se consertar. Judá encontrou seu pai. Provavelmente o beijou. E agora os irmãos têm um tempo de fome. Judá vai com seus irmãos para o Egito. Chegando lá, ele conta toda a história. Eles contam toda a história. José manda buscar Benjamim, o outro filho de Raquel. Eles vêm e buscam Benjamim. José arma uma trama ali, prende Benjamim. E eles voltam. Chegando em casa, aquele homem que vendeu, diz para Jacó assim: pai, deixa comigo, eu vou lá, eu vou pôr a cara com aquele homem lá, eu vou trazer Benjamim de volta, consertando os laços, curando a ferida, do jeito de Deus, em casa, sem fugir das suas responsabilidades, amando o pai, olhando, tendo misericórdia do próximo. Benjamim também representava Raquel, também representava a rejeição, mas ele deixou de lado e amou Benjamim. E eu vou terminar agora. A humilde súplica de Judá. Judá, ele resgatou ali o seu selo, o seu cajado e o seu lenço. Judá resgatou a sua identidade. Judá voltou para casa. Judá começou a se acertar, se acertou com o pai, mas Judá tinha uma pendência. Foi Judá que vendeu José. Agora Judá entra dentro de casa. Entra ali dentro da casa do faraó, ali onde estava José. E diz assim: então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que faremos? E como nos justificaremos? Porque ele entendeu que ele não tinha justiça própria mais. Achou Deus a iniquidade de teu servo. Deus achou. Deus sempre vai caçar a sua iniquidade, para tirar ela de você, para que você venha a ser restaurado, para que essas feridas venham ser curadas, para que você venha a ser jovem liberto. Achou Deus a iniquidade do teu servo. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cujo a mão foi achado o copo. Mas ele diz: logo de mim, que eu tal faça. O varão cujo a mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai, disse José. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor, meu Deus, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu Senhor perguntou a seu servo dizendo: tendes vós pai ou irmão? Que eu vou resumir. Ele chegou e disse: olha, o Senhor perguntou, a gente respondeu e tal, mas esse menino aqui, o pai dele já perdeu um filho, e o pai dele sofreu muito com a perda desse filho, e eu como irmão vi ali o sofrimento do pai, e o pai não ia aguentar e não ia suportar ver e perder outro filho. Então eu peço que você libere. Judá foi o advogado de Benjamim. Judá resgatou a sua identidade. Judá tomou o selo, o lenço e o cajado. Judá voltou para casa. Jovem, liberdade não é sair de casa. Liberdade não é tímida. Liberdade é estar em casa, sendo curado e tratado por Deus, sendo restaurado nas suas feridas, amando os seus irmãos, não julgando os seus irmãos, entendendo o seu pai, amando o seu pai, ouvindo o conselho do seu pai para casar. Pai, o que o senhor acha dessa esposa? Sim, é isso que Deus quer. Mas o mundo moderno tem dito que isso é chacota, que isso é algo fora fora do modernismo, mas é mentira. Deus é o único
Ontem, hoje e sempre será. Princípios não se negocia. Se coloque de pé. Sobe louvor aqui. Foi por amor. Se essa palavra falou com você, jovem, talvez você foi defraudado em uma dessas áreas. Talvez o inimigo tenha roubado de você a sua identidade. Talvez na sua carteira de identidade não está escrito ali o nome do seu pai, mas eu quero dizer que Deus é o seu pai. Deus quer líderes curados para curar. Deus quer jovens curados para curar. Liberdade não é sinônimo de modernismo. Daniel profetizou e disse que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos se esfriariam. Estamos vivendo o tempo da apostasia, mas aqui tem um povo clamando a Deus. Talvez você veio nesse culto só buscar o seu lenço, o seu anel e o seu cajado, e o Senhor quer te entregar o lenço, o anel e o cajado. Se entregue, irmãos. Se entregue nessa ministração. E se você sentir, pode começar, louvor. Sem pressão psicológica. O pastor, vem aqui à frente, pastora também. O pastor e a pastora vai estar aqui à frente. Talvez esse é o abraço que você tem que dar no seu pai. Talvez esse é o abraço que você tem que dar na sua mãe. Talvez você lembra do seu pai ali alcoólatra. É tempo de perdoar. Eles vão estar aqui recebendo um abraço, dando para você um abraço. Saia do seu lugar. Se você for tocado, venha abraçar o seu pai, a sua mãe, simbolizando esse abraço fraternal. Não tenha vergonha, irmãos. Eles estão aqui. Ele nos libertou. Não há no mundo. Você que precisa se reconciliar, vem dar um abraço no seu pai. Seu pai te ama, cara. Não tenha vergonha. É difícil dar o primeiro passo. Saia do seu lugar nessa noite. Foi por amor. Eu sei, é bem difícil entender. Talvez você até conhece o seu pai, mas ele nunca te reconheceu como filho. Mas hoje está aqui o pastor e a pastora está representando a paternidade de Deus. Tudo que ele Saia do seu lugar, por mim, por sem pressão. O amor de Jesus, mas ele venceu e hoje Talvez você sofre com a separação dos seus pais. Talvez você não perdoa o seu pai porque ele traiu a sua mãe. Mas hoje é dia. Hoje é dia de você se libertar. Se liberte disso. Saia dessa prisão. por amor que Jesus se entregou na cruz, por nos amar, por pecado ele nos libertou. Não há no mundo Está terminando o ano. nada que
você ensinou. teve você e te Tudo regenerou. passará, e o que realmente Mas irá Deus quer voltar restaurar. é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que mereça esse amor. Não é por pressão, é por amor. Não é por pressão, é por amor. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Pessoas estão sendo curadas nessa noite. O selo, o lenço e o cajado têm sido entregue de volta. É tempo de você retomar. Jovens livres, libertos. Aleluia! Para a glória de Deus, para o nome de Deus ser exaltado, para o nome de Jesus ser exaltado. Pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor não amava somente José. O Senhor amava todos ali. O Senhor amava Beja. O Senhor amava Isacar. O Senhor amava Judá. O Senhor dá uma pausa para contar a história de Judá. A sua história está sendo restaurada nessa noite. O ano de 2014 está terminando. Talvez você vai terminar sem identidade, mas o Senhor está restaurando a sua identidade. O Senhor está restaurando a sua identidade nessa noite. Pessoas curadas para curar. Oh, aleluia! Deus está curando neste lugar. Deus está curando. Receba a cura do Senhor. Que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença. Eu te amo, Jesus! Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Você é livre, jovem! Você é livre! Cura! Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. É cura! É noite de cura! É noite de restauração! É noite de resgatar o seu anel, o seu lenço e o seu cajado. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, Cura! Jesus, É noite de cura! nada pode vencer. Não volte para casa! Não volte para casa, irmão! Se você precisa ser livre nessa área, comece dando o primeiro passo. Comece dando o primeiro passo. É restauração. É restauração. Você vai conseguir olhar para o seu pai. Você vai ver ele como pai. Você vai olhar para Deus
e vai entender a paternidade de Deus. Paternidade, irmãos, paternidade é se sentir amado, paternidade é se sentir perdoado, paternidade é se sentir livre. Você é filho, ainda que no seu RG não tenha o nome do seu pai, tu és filho de Deus. Jesus Cristo te restaurou, Ele te deu a condição de ser chamado filho. Se você tem problema na área da sexualidade, causada por esse trauma, procure os seus líderes, procure ajuda. Se você tem problema na área da fraternidade, se você tem um problema com seu pai, procure seu líder. É noite de restauração. O Senhor tem um banquete. É noite de restauração. Se entregue, se entregue. Pode tocar outra que vocês quiserem. É noite de restauração. É noite de restauração. Aleluia, Senhor. Vidas restauradas nesse lugar eu profetizo. Vidas curadas, feridas saradas. Eu profetizo feridas saradas. Eu profetizo. Pessoas vão se despontar no ministério. Pessoas vão buscar ajuda. Pessoa vai se curar para poder ajudar outras pessoas a ser curada. Aleluia. A Deus toda a honra e toda a glória. A Deus toda a honra e toda a glória. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Deus digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. 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 Vidas estão sendo restauradas. Aleluia. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uou!